Se você estuda por provas antigas, você precisa ver isso. Vamos lá. Eu me chamo Débora, sou professora de exatas, eu sou uma especialista nos vestibulares de medicina que a Banca Funesp prepara, e esse perfil aqui é para você que quer passar em medicina em menos de um ano. Exatamente. Então, qual que é o objetivo desse canal? Te mostrar o caminho para que você conquiste a sua vaga em menos de um ano em medicina em qualquer faculdade que a Banca Funesp prepara. Então, não perca nada. Aqui tem vídeos todos os dias, toda semana tem conteúdo novo. Então, se inscreve no canal, liga o sininho para você não perder nada, beleza? E o assunto hoje, nós vamos falar aqui sobre estudar por provas antigas. E por que nós vamos falar sobre isso? Porque eu recebo muitas perguntas no meu direct do Instagram, inclusive, se você não me segue lá depois, vai lá me seguir. E essa é uma pergunta que tem aparecido com frequência. Que prova que eu faço para treinar para isso, para aquilo? O que eu faço? Que prova que é boa? Qual o grau de complexidade? E o que eu tenho percebido? Que muitos candidatos estão estudando por provas antigas. Débora, é um problema? Não é? Características, coisas boas, coisas negativas? E a ideia é falar sobre isso aqui. Primeiro, por quê? Estudar por questões não é para todo mundo, certo? Então, vamos lá. Primeira coisa que você precisa entender. Quando um aluno fala para mim que ele estuda por provas, significa que ele está estudando por questões, né? Então, o que acontece? Ele pega a prova, identifica a matéria, começa a resolver exercícios e as que ele erra, geralmente ele vai ver o conceito. Isso é para todo mundo? A primeira coisa que você precisa entender, não é. Este método de estudos, ele não serve para todos os alunos, ok? Débora, para que serve e para quem que não serve? A primeira coisa que tem que entender é o seguinte, nós temos vários perfis de candidatos à medicina. Tem alunos que estão no ensino médio, tem alguns alunos que estão no primeiro ano do cursinho, então ele acabou de sair do médio, está no primeiro ano do cursinho, estudava para a prova no ensino médio, está aprendendo conteúdo agora. Nós temos alunos para 3, 4, 5 anos no cursinho, tentando passar em medicina, e tem alguns alunos que estão aí fora da escola tem um tempo, está voltando. Se eu pegar este método de questões e aplicar para todo mundo, com certeza, boa parte desses candidatos não vão ter resultado. Tá? Não, eles não terão resultados. Por quê, Débora? Porque não é para todo mundo. Para quem que serve, para quem funciona, pode funcionar este método de estudar por questões. Para aqueles alunos que já têm um conhecimento muito bacana de conceito. Exatamente. Olha só, eu já tenho uma noção muito legal de conceito, eu já estou há 3, 4, 5 anos no cursinho, já vi várias vezes, eu domino o conceito. Meu problema é tempo de prova, às vezes eu me perco nas questões, eu tenho que fixar conteúdo, mas a parte conceitual, tô legal. Isso. Se você está nesse ponto, aí sim, estudar por questões para você faz todo sentido. Por quê? Porque você tem que aplicar a parte conceitual que você já tem em exercícios. Aí o único cuidado que você precisa ter é em quais exercícios que você vai fazer isso. Que aí é um erro de alguns alunos, tá? O que o aluno entende? Já tem o conceito, vou baixar listas, pegar exercícios aleatórios e vou mandar bala, vou fazer. Não. Você precisa de algo extremamente específico para você. Se você já domina, vou pegar aqui exemplos de biologia, tá? Ecologia, genética, toda a parte de sistema digestivo, digestório, né? Agora, respiratório. Eu domino tudo, Débora. Já sei todo o conteúdo, já vi isso várias vezes, então agora eu quero resolver exercícios. Não pode ser exercícios aleatórios. Você precisa pegar questões de biologia alinhada com a sua prova. Então, olha só, a minha prova é uma prova nível 1. Então, eu preciso de questões níveis 1. Débora, o que seria uma questão nível 1? Uma questão objetiva, uma questão que não tem conteúdo interdisciplinar, uma questão que vai direto ao ponto e com um grau de complexidade mais baixo. Isso é uma característica de provas níveis 1. E você precisa fazer várias questões, certo? E com certeza, pensando em biologia, tanto objetiva quanto dissertativa, ok? Então, não basta só fazer questões. Eu preciso fazer questões alinhadas com o meu objetivo, com a minha prova, beleza? Se eu vou fazer uma prova nível 2,
eu preciso de questões níveis 2, que não tem nada a ver com prova nível 1. Se eu for fazer uma prova nível 3, eu preciso de questões com as características de uma prova nível 3. Tudo bem? Deu para entender isso? Isso, Brinde, para todas as matérias, para biologia, para matemática, para física, para química, para gramática, entre todas as outras. Beleza? Agora, se você é um aluno de terceiro ano, se você está no primeiro ano de cursinho, se você está voltando a estudar agora, estudar por questões é uma péssima para você. Por quê? Porque você ainda não domina o conceito. Então, o que é fazer questões? É aplicar o conceito dentro de uma questão. Se você ainda não domina o conceito, o que você vai fazer? Você vai perder muito tempo, porque você vai errar muitas questões, que é natural, vai ter que voltar muito e procurar. Então, qual que é a ideia para você que ainda não domina o conceito? Você precisa saber qual o conceito, como cai, e aí sim aplicar nos exercícios. Esse é o mundo ideal. Por exemplo, eu vou dar exemplos exatos aqui, que é muito mais fácil para mim, tá? O que é GA? Quais são os pré-requisitos? Como que cai numa prova nível 1, 2 e 3? E exercícios para fixar, beleza? Agora, se eu pegar GA, eu nem sei qual que é o nível, nem sei quais são os pré-requisitos. Se eu errei, eu vou ter que voltar e tentar achar tudo isso. E se você não conhece muito bem a banca, isso se torna mais difícil ainda. Então, é muito importante entender isso. O método de estudar por questões ele é eficiente para alguns alunos, mas não para todos. Beleza? Então, depende muito do quê? De que ponto você está. Outra coisa importante, aí quem vai estudar por questões, e vários alunos, né, que estão estudando agora, principalmente nesse período que nós estamos, eles sempre me perguntam, né, que prova que eu faço para treinar para o Einstein? Que prova que eu faço para treinar para a FAMERP? Que prova que eu faço para treinar... Gente, olha só, cuidado, tá? As provas antigas, elas são ótimas, excepcionais, você precisa fazer, é indiscutível que você faça, mas prova antiga não te coloca na lista de aprovados, tá? Ah, eu vou fazer os últimos 5 anos de AIS, os últimos 10 anos de Santa Casa, eu vou fazer os últimos 10 anos de FMJ, os 10 anos de FAMERP, eu vou passar? Não necessariamente. Por quê? Todos os anos a prova muda, tem particularidades, tem conteúdos novos, tem evolução no conteúdo. Se você só estuda para o conteúdo anterior, por provas antigas, você vai chegar próximo e vai ficar faltando um grande diferencial. Então, você precisa de algo a mais, além da prova antiga. Cuidado, muito cuidado com isso, tá? Então, é muito comum a gente ouvir isso dos alunos, né? Ah, eu quase consegui, faltou pouco. É um aluno que provavelmente estuda muito por provas antigas, ok? Então, é muito importante que você faça, conheça, mas não é suficiente. E tem outra coisa, particularidades, né? Prova nível 1 tem particularidades específicas, níveis 2, níveis 3. Então, tem provas que são únicas, como Santa Casa, como Einstein, FAMERP, Unifesp. Não tem como você pegar uma outra prova da Banca Vunesp para treinar para a Unifesp. Por quê? Porque é ímpar, ela é única, não tem nada igual a ela. É igual a Einstein, não tem nenhum vestibular igual ao Einstein. Então, não tem como você fazer outras provas e treinar para esse vestibular. Então, você precisa realmente de questões inéditas, simulados, listas, coisas pensadas para a sua necessidade. Provas anteriores não são suficientes. Lembrando que a prova muda, só para você entender o contexto, tá? 2024, para quem já me acompanha aqui há um tempo, me viu falando muito sobre conteúdo base. Por quê? Porque o foco da Vunesp em 2024, em todas as provas, estava no conteúdo base. Então, o aluno que dominou o conteúdo base se deu muito bem nesse vestibular. Para este ano de 2025, não é o foco da Banca Vunesp. Nós vamos reduzir a quantidade de conteúdo base e aumentar a quantidade de conteúdo específico. Então, o aluno que estuda por provas antigas, se ele pegar a prova do ano passado e mandar muito bem, vamos supor que ele gabarite tudo que ele viu ano passado, ele não passa esse ano. Por quê? Porque o foco da prova esse ano é outro. Então, você precisa ter muito cuidado com isso. Então, olha só, recado importante. Fazer provas antigas, fazer todos os vestibulares, estudar por questões é bacana, mas você precisa conhecer a sua particularidade. O que é para um, não necessariamente é para outro. Gente, cronograma, método de ensino, como você vai estudar, ela é específica para você.
Se você usar o cronograma do seu colega, pode ser que seu colega passe e você não. Ah, mas nós fizemos a mesma coisa, só que vocês são pessoas diferentes, aprendem diferentes, têm necessidades diferentes, dificuldades diferentes. Então, o cronograma, ele precisa ser pensado para você. Qual é a sua necessidade? Qual é a prova que você quer? O que você tem facilidade ou não? Onde é que você erra mais? Qual o tipo de questão que te deixa desconfortável? É uma coisa pensada para você. Quando você tiver isso organizado, um acompanhamento individual para você, aí sim você garante sua aprovação em menos de um ano. Beleza? Eu espero ter respondido, que tenha ajudado. Se você tem dúvida e quer perguntar mais alguma coisa sobre Banca Vunesp, sobre prova, vestibular, deixa aqui nos comentários, eu vou adorar ver a sua pergunta e quem sabe a sua pergunta vai virar um vídeo aqui no canal. Beleza? Então, eu te vejo numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.